Pai de amor e misericórdia, nós já sentimos a Tua presença aqui neste lugar e o Senhor está falando conosco, acalentando corações neste lugar, ó Pai. Senhor amado, nós sentimos o derramar da Tua presença, o tocar do Senhor nas nossas vidas. Te pedimos, Senhor, usa a Tua filha agora poderosamente, Pai, e fala diretamente ao coração do Teu povo, aos nossos corações, Pai, pois nós estamos sedentos, Deus, de ouvir mais e mais da Tua voz, ó Pai. Usa a Tua filha, irmã Paola, com a autoridade, Senhor, que Tu já tem dado a ela, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Está bom esse lugar, meus irmãos. Louvo a Deus por essa grande oportunidade de estar aqui. Glória a Deus. Aproveitando que os irmãos estão em pé, por gentileza, livro de Ruth. Aleluia. Capítulo 1. Enquanto você busca, deixe-me aqui tributar ao Senhor por essa grande oportunidade. Ao pastor desta igreja, pastor Carlinhos, obrigado pela essa confiança, Deus abençoe. E na pessoa do pastor, o corpo de obreiros, irmãos. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga EBD. Aleluia. Vou deixar que os irmãos procurem para que, de uma forma unânime, nós venhamos acompanhar o texto. Glória a Deus. Está bom esse lugar. Confesso que já chorei ali, já me alegrei. E o Espírito Santo tem esse modo de agir comigo antes de pregar. Normalmente, quando eu chego nos cultos, eu choro, daí eu choro, me congestiono, daí eu não sei se eu respiro, se eu choro, e assim nós vamos. Mas é bom adorar o Senhor. É bom estar nesta casa e adorar o Senhor. Que grata oportunidade de estar aqui e adorar o Senhor. Que grata oportunidade de estar aqui e sentir a presença do Senhor. Que grata oportunidade estar aqui e sentir a glória dele se manifestar. Oh, aleluia. Amém. Diz assim o texto: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e a sua mulher se chamava Noemi. Os 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome de outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, e sem os 2 filhos e sem o marido. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Amém? Algumas traduções, os irmãos podem tomar assento? Vai dizer, né? Dando-lhe pão. Aleluia. Meus irmãos, esse texto a qual o Senhor me fez lembrar, o Senhor me fez meditar, mergulhar nele. Enquanto eu fazia isso em minha casa, o Senhor me fez lembrar, eu não sou de dar testemunho assim. Eu gosto da exposição da palavra do Senhor, porque afinal nós aprendemos na escola bíblica. E por sinal estava eu ministrando essa manhã a classe dos adultos,
Jesus, o pão da vida. Então, eu gosto de fazer exposição da palavra do Senhor, a inerrante, a imutável, a verdadeira palavra. E ela que nos dá vida, ela que transforma os caminhos do homem, né? Mas o Senhor me fazia lembrar, eu sou gaúcha da Gema, sou gaúcha de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. E o Senhor me fazia lembrar quando eu tinha apenas 10 anos de idade, eu já trabalhava, tendo em vista que minha mãe era muito doente e o meu pai nos havia abandonado ainda na primeira infância. E o Senhor me fazia lembrar, meditando sobre família, trabalhando ao meu coração sobre família. E eu disse: Senhor, como pregarei sobre família, haja vista que eu ainda não sou mãe, né? Sou uma menina recém-casada. E o Senhor me fazia lembrar da minha juventude, adolescência e primeira infância, quando, criada pela minha mãe por alguns anos, a segunda vez que ela me rejeitou e me doou. Não é sobre isso que eu quero falar, mas eu quero falar a respeito da necessidade de ter uma base familiar na primeira infância. Meu pai já havia nos abandonado e minha mãe muito doente. Eu comecei então a trabalhar numa feira, serviço braçal. Ouça, meus irmãos, eu não tinha uma casa decente para morar. Eu não tinha uma cama decente para reclinar a minha cabeça. Eu não tinha um tênis decente. Quando nos perguntavam que número tu calça, nós dizíamos, e a mãe nos instruía a falar isso: é o número se me dão, se me derem eu uso, seja maior ou menor. Então nós tínhamos isso, e a roupa ia passando do maior para o menor, e assim nós íamos, porque nós éramos em 5 filhos, e eu uma das mais novas. E o Senhor me fazia lembrar que eu não tinha uma boa vestimenta, eu não tinha um bom calçado, eu tinha ausência da figura paterna dentro da minha casa, e mais tarde eu teria ausência também da figura materna. Eu não tinha muitos recursos humanitários, assim como eu posso dizer e explicar. Eu às vezes ia para a escola e às vezes eu ia trabalhar, e eu tinha que escolher, ainda sendo uma criança. Mas o Senhor me fazia lembrar que, apesar de eu não ter tido uma boa roupa, um bom calçado, uma boa educação, uma estrutura familiar muito boa e fundamentada na palavra do Senhor, o Senhor me encontrou ainda com 9 anos de idade, e o Senhor firmou sobre a minha cabeça uma palavra. Eu não tinha, meus irmãos, nada que pudessem olhar para mim e dizer: essa vai dar alguma coisa. E o que tu tinha, irmã Paola? Uma palavra sobre a minha cabeça. E diante disso eu fui crescendo e desenvolvendo. Logo depois, com 14 anos de idade, minha mãe vai entregar os cuidados de um casal da igreja, e eu fiquei lá até os meus 25 anos de idade, quando então eu me casei, graças a Deus. Então o Senhor me fez adentrar na minha Nazaré da vida. Quando eu lia esse texto, o Senhor me fez retornar à minha infância, e as mazelas que a falta de figura paterna e materna me trouxeram. Meditando nesse texto, quando Elimeleque, o cabeça de uma família, decidiu, sem consultar a Deus, haja vista que o texto nos dá uma informação. E qual é a informação que o texto nos dá? Nos dias em que juízes julgavam. Os dias em que os juízes julgavam Israel era um dia tenebroso, eram dias tenebrosos para a nação. Por quê? Porque quando Deus levantava um juiz para julgar a nação, significava que a nação não estava andando como Deus queria que ela estivesse andando.
Deus levantou de 12 a 13 juízes, iniciou em Otiniel, logo após a morte de Josué, e vai terminar em Samuel, o último juiz, profeta e sacerdote. Só que a Bíblia vai dizer que esse homem, ele se encontrava no meio de uma nação que estava declinando espiritualmente. Por quê? Porque era muito raro ouvir a palavra, a voz de Deus no meio desse período, porque era um período em que a nação andava distante da voz de Deus. A nação escolhia deitar-se aos pés da idolatria e assim não se lembrava do Deus que com mão forte tirou da terra do Egito o seu povo. Então lá ia Deus, levantava um juiz que julgava Israel naquele tempo. E a Bíblia vai dizer que foi nesse período também de fome, que Deus havia mandado sobre Belém de Judá, que sabedores os irmãos, que Belém de Judá significa, a sua etimologia tem e traz o seu significado de casa do pão, terra do pão, ou seja, na casa do pão, na terra do pão, faltou pão. Só que aí a Bíblia vai dizer que Elimeleque, sendo ele o cabeça da sua família, aquele que governava o seu lar, olha para sua esposa Noemi e diz: sei que alguns quilômetros de Israel, os nossos vizinhos, logo ali em Moabe, a fome não chegou, o pão não faltou. Vamos para lá, porque lá sustentarei a minha família. Só que a Bíblia vai dizer que Elimeleque, ele pega a sua família e vai, na esperança de ter um futuro melhor, na esperança de não passar necessidade. Elimeleque vai para as planícies de Moabe, que também traz no seu significado casa do pai, mas também podemos assim dizer que era uma terra chamada também e conhecida também de terra dos desejos, né? Lugar dos desejos, aonde se conquistava, aonde se adorava, aonde a idolatria predominava. E é nesse contexto que Elimeleque pega a sua família, se retira da casa do pão, porque havia faltado pão, e vai para as planícies de Moabe, sem consultar a Deus. Ele toma uma direção, uma atitude, e vai para as planícies de Moabe. Só que o texto que nós fizemos menção vai dizer que eles habitaram ali por aproximadamente 10 anos. E a Bíblia vai nos trazer algumas informações. Uma delas é que Noemi acaba ficando ali viúva, Elimeleque morre. O homem que saiu da casa do pão, porque por um período curto de tempo, Deus havia mandado fome sobre a casa do pão, ele decide abandonar a casa do pão, que por mais que tivesse faltado pão naquele momento, a mão de Deus ainda estava sobre aquela terra. Só que Elimeleque, sem entender isso, olha para Moabe e diz: é ali que eu vou me realizar, é na terra dos desejos que eu vou encontrar solução para minha casa, fartura para minha família. Só que na terra dos desejos e conquistas, numa terra ida sem a direção de Deus, Elimeleque encontra a sepultura. E aí o Senhor me fez lembrar da importância de não tomar nenhuma decisão, a não ser ficar aos pés do Criador no momento de crise. Porque quando nós tomamos alguma decisão sem consultar a Deus num período de crise, acarretamos encargos imutáveis para a nossa vida.
A morte de Elimeleque não podia ser mudada. Deitou a sepultura na terra dos desejos. Morreu na terra dos desejos. Saiu da casa do pão. E quantos não abandonam a casa do pão por conta da crise que se abate, às vezes dentro de casa, às vezes no seio familiar, às vezes no meio do relacionamento conjugal, às vezes no financeiro e às vezes até no emocional. Elimeleque desesperadamente tomou uma decisão que agregou para si morte. Só que a Bíblia vai dizer que não obstante a isso, morre também Malom e Quileom. Então Noemi, além de ficar viúva, é mãe de filhos mortos. O que me fez lembrar de quando nós devemos consultar a vontade de Deus, para não trazer para dentro de nossa casa, para dentro do nosso ambiente familiar, encargos que não conseguiremos suportar. Nós aprendemos hoje pela manhã, e eu ministrava sobre isso, sobre a insuficiência do homem diante da crise, diante da dificuldade, mas a suficiência, soberania e poderosa, mão de Deus, quando o homem não pode fazer nada, é aí que a suficiência, mão poderosa de Deus entra. Se Elimeleque tivesse firmado o pé, é aqui que eu vou ficar, a crise bateu, mas é na casa do pão que eu vou permanecer. As padarias estão fechadas, o pão não está sendo produzido, mas é aqui que eu vou permanecer. Como se o povo de Deus fosse um povo fraco. Nos tempos de Abraão enfrentaram a mesma crise. Nos tempos de Isaac enfrentaram a mesma crise. E nos tempos de Jacó também. Era um povo que sabia o que era sofrer, calejado já. Mas Elimeleque, tomado por desespero, tomado por medo do que fazer e como fazer, pegou a sua família e foi por uma terra que Deus não queria que eles fossem. Por quê? Porque era uma terra idólatra. Não servia a Deus. Então o Senhor falou comigo a importância de o sacerdote do lar estar conectado, ligado, atento à perfeita vontade de Deus para a sua casa, sua família, seu casamento. Um homem que buscava, ouça meus irmãos, há tempos que Deus tolera, que Deus aceita a boa intenção do coração do homem, mas aqui Deus não aceitou não. Assim como ele também não aceitou a boa intenção de Saul, quando Deus disse: mata o rei, mata homens, mulheres e crianças, mata todo o gado e não pega despojo. Saul foi lá, deixou o rei vivo, matou todos, mas trouxe o gado. Quando Samuel chega para falar com Saul, Samuel ouve o barulho do gado e diz: que barulho é esse? Que mugido é esse, homem? Ele diz: eu trouxe o melhor para sacrificar ao Senhor. Ele olha para ele e diz: não, mas eu não quero sacrifício. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Tem momentos que Deus leva em consideração a minha e a tua intenção, mas tem vezes que Deus vai contar na balança a tua atitude. Esse homem aqui tinha uma decisão importante a tomar, e a decisão que ele deveria tomar é a mesma que nós devemos tomar nos dias de hoje.
A crise bateu, firma o pé. A dificuldade bateu, firma o pé. Ai, eu estou passando por uma enfermidade, firma o pé na casa do pão. Se tu sair da casa do pão, Deus não tem responsabilidade. Agora, se tu ficar na casa do pão, tu pode até passar por um curto período de tempo por provação, mas haverá um momento em que Deus visitará o seu povo. Sabe de quem eu lembro? De quem eu lembro? Não, vou falar para os irmãos. Eu estava vindo de Uber, meu marido não pôde estar comigo essa noite por motivo de força maior. Eu estava vindo no Uber, já saía de oração, de jejum, e eu estava vindo nessa intensidade. Quando eu entrei no Uber, estava tocando um louvor, e eu virei para a janela, louca para chorar, e eu disse, ô Jesus. E o Uber começou a conversar, a puxar assunto, e eu criei coragem, porque eu sou tímida. Criei coragem e perguntei, de que igreja tu é? E ele disse, eu não frequento mais a igreja faz anos. E eu disse, ora, por que largou? E ele disse, porque eu olhava para quem pregava, para quem cantava, e eu via eles fazendo muita coisa errada. Mas assim, eu escuto meus hinos, eu oro antes de sair, eu oro na volta. Eu entendi que para estar com Deus, para ter fé em Deus, eu não preciso estar dentro da igreja. Eu disse, então tu é mais um desigrejado? Ele disse, por aí. E o Senhor me fez lembrar exatamente dessa passagem, mais um guerreiro que não firmou o pé na casa do pão. Momento de crise não é momento de fugir. Momento de crise não é momento de tomar indecisão inconsequente. Momento de dor não é momento de nós nos desesperarmos. Olha para você, para a tua história. Tu é calejado e nem sabe. Quantas vezes tu passou por momentos que tu dizia, não vou suportar. Mas Deus te dava força para caminhar mais uma milha. Tu é calejado, firma o pé. Tem momentos que a gente olha para a caminhada e diz, Deus, a crise emocional bateu, estou com crise de existência, não sei qual é mais o meu propósito, não sei para que nasci, nem de onde vim, nem para onde eu vou, perito em filosofia. Mas aí Deus olha para você e diz, mas neste meio aí, eu estou te sustentando, eu estou te guardando, eu estou te cuidando. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, lembra de quando você sofreu dores emocionais, mas a mão de Deus te sustentou. Lembra quando a depressão quis sentar do teu lado, mas a mão de Deus te sustentou. Lembra quando a crise financeira bateu, mas não faltou um grão de arroz dentro da tua casa. Lembra quando você quis desistir de tudo, mas a mão de Deus te alcançou. Lembra quando você achou que no ministério já estava tudo terminado, mas Deus olhou e disse, não, está só começando. Tu é calejado e nem sabe. O momento da crise não é hora de desistir. É o momento de tu firmar o pé, olhar para o céu e dizer, mas o Deus que está comigo, com as mãos estendidas sobre a minha casa, é o Deus de providência, é o Deus que sustenta no deserto, é o Deus que dá sustento na hora da dor. O que me lembra do povo de Israel no deserto. Deuteronômio 8 vai dizer que Deus colocou o seu povo no deserto para matar, não. Te coloquei no deserto, não para te matar nem te humilhar, mas para provar o que estava dentro do teu coração. Mas no deserto, o povo que nunca tinha comido pão experimentou maná. No deserto, a rocha de Meribá mostrou água potável para eles. No deserto, eles nunca tinham comido carne no Egito, mas no deserto o céu foi tomado por cordonizes. Que Deus é esse? Que quando do nada Ele traz à existência tudo o que você precisa. Que Deus é esse quando a sociedade olha para você
você e diz: o pai dele, a mãe dele foi perdida, ele também vai ser. Mas aí chama você como chamou Abraão. O teu pai morreu na terra de Harã, mas tu vai chegar até Canaã. A história do teu pai não é a tua história. Deus me deu um casamento, graças a Deus, muito feliz. Deixa eu te dizer uma coisa, só aqui na terra de Criciúma isso virou testemunho, pastor. Porque quando eu estava na terra da minha dor, eu chorava toda madrugada e eu dizia: Deus, eu era só uma menina. Rejeitada 2 vezes pela mãe, rejeitada quando nasceu pelo pai. Hoje eu não falo com nenhum irmão meu biológico. E eu dizia: Deus, eu era uma menina. Quando eu sofria abuso sexual e sofria abuso emocional também, psicológico. E eu lá em Porto Alegre, na madrugada, eu pregava com o coração rachado e a alma destruída dentro de mim. E eu pregava libertação, eu pregava cura, eu pregava que Deus podia fazer, mas dentro de mim havia uma ferida que toda madrugada eu chorava e eu dizia: por que, Deus? Quando eu cheguei aqui, que eu botei os meus pés no São Sebastião, Deus levantou um profeta que nunca me viu, eu nem sei, nem conheço. Ele chamou eu e meu esposo, profetizou sobre a vida do meu esposo e sem saber, me apontou no banco e disse: da onde tu veio? Tentaram te matar várias vezes, mas eu te sustentei e te trouxe aqui, porque eu quero curar a ferida que tem dentro de ti, que tu carrega desde a tua infância. O Deus que nós conhecemos é um Deus que cura. O Deus que nós conhecemos é um Deus que transforma vidas. Eu morava no morro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Olhavam para mim e diziam: o pai dela morreu cedo, ela não vai dar em nada, não tem estudo, não tem um seio familiar decente, não vai dar em nada. Mas no morro entrou alguém. Os políticos só subiam lá em terra de eleição. Tinha pregador que não queria sujar o seu sapatinho brilhoso no barro, mas lá vem o grandão da Galileia subindo o morro, dentro da minha casa de um cômodo só. Estendeu a mão sobre mim e disse: te levarei por lugares que tu nem imagina, e fixarei os teus pés em terra que tu ainda não conheces. Deixa eu te dizer, o Deus que tu serve não é um Deus de ministério falido, não. Não é um Deus de história perdida, não. Não é um Deus do descrédito, não. Aonde o homem não bota a mão, vai lá Deus e bota. Aonde o homem diz que não vai dar em nada, vai lá Deus estende a mão e diz: vou levantar como pregador, como pregadora. Vou levantar como levita, vou levantar como profeta. Deixa eu te dizer, nós até passamos por momentos de dor, mas quer saber de uma coisa? É bom ser sustentada por Deus no momento da dor, porque haverá um dia em que Ele nos visitará com a solução, nos visitará com a providência, nos visitará com a saída para as nossas mazelas. Eu creio num Deus que não precisa de conta bancária para escolher e levantar ninguém. Quando eu comecei a pregar, nossa, o meu primeiro convite meu, quando eu ia fazer 15 anos, eu estava num parque e o meu líder, que também foi meu pai, e depois o meu pastor, porque ele me adotou, ele diz: hoje a ministração da palavra dos jovens é contigo. Eu branquei na hora, eu já sou branquinha, mas eu fiquei pálida. E eu comecei a orar: Senhor, me arrebata, Senhor, me arrebata. De tanto medo que eu fiquei de pregar, eu disse: por que não escolheu? Por que não me chamou para ser levita, cantar? Não, me escolheu para pregar. E eu disse: Senhor, me arrebata. Chegou naquele culto, encheu de gente, a glória de Deus desceu, e eu preguei João 4. Nunca me esqueço.
No final do culto, um dos jovens chegou para mim e disse, eu te olhava e eu dizia, é a Paola pregando e a glória está caindo. É a Paola pregando e a glória está caindo. Eu disse, isso é o que Deus faz. Capacidade nenhuma tem em nós, mas quem capacita é Ele, quem chama é Ele, quem escolhe é Ele. Se não fosse Ele. Então cuidado, para no momento de crise não tomar decisões inconsequentes, que a princípio, que no começo pode até ser uma boa decisão. As coisas no princípio começam a dar certo, mas como diz um pregador aí, nem tudo que está dando certo é Deus. Elimeleque olhou para Moabe e disse, é ali, a solução para o meu problema está ali. Só que lá em Moabe ele ia perder a vida. Esse homem olhou para a terra errada e foi buscar recurso no lugar errado. Todas as vezes na palavra de Deus, quando alguém buscou por recurso terreno, pereceu. Mas quando Jesus ia passando, tinha uma multidão, mas uma mulher se apertava, se arrastava, tocou na orla do manto de Jesus e recebeu cura na hora. Já tinha procurado médico, recursos da terra, todos falharam, mas quando ela resolveu buscar pelo pão da vida, ela encontrou cura para a sua mazela. Busquemos primeiro pelo recurso do céu, porque o recurso do céu não falha, a crise não chega no céu. A crise ética, moral, financeira, espiritual não chega no céu. Sabe o que chega no céu? Um coração contrito e quebrantado de um adorador. Um coração que no momento da dor, no momento da prova está dizendo, Senhor, está doendo aqui, mas eu ainda estou te adorando. Senhor, me machucaram aqui, mas eu ainda estou te adorando. Senhor, eu quero desistir, mas eu ainda estou te adorando. Senhor, a vontade da minha alma é rasgar, Senhor eterno, que eu não quero mais. Mas eu ainda escolho te adorar e ficar na casa do pão. Eu ainda escolho te servir e permanecer na casa do pão. Um homem que tinha o significado do seu nome tão bonito, o Senhor é meu rei, decidiu não consultar ao rei dos reis. E por conta da decisão inconsequente de Elimeleque, toda a família pereceu. Só restou Noemi. E quando ela ia voltando para Belém, e todos iam saudando ela, olha quem está retornando, Noemi está voltando. Ela diz, não me chama de Noemi. Agora meu nome é Mara, amarga, porque o Senhor pesou a mão sobre mim, porque o Senhor pesou a mão sobre a minha casa. Não existe, meus irmãos, decisão pior do que aquela que nós tomamos sem a direção de Deus, sem consultar a Deus, sem dizer, Deus, será que eu posso? Eu sei que parece meio clichê, que os irmãos já devem ter ouvido isso muitas e muitas e muitas vezes, mas ora, antes de se relacionar, ora, antes de trocar de trabalho, ora, antes de abrir uma empresa, ora, antes de estudar alguma faculdade, ora. Deixa eu te dizer, eu comecei psicologia, fui para a administração, parei na enfermagem, e eu dizia, Deus, o que eu faço? Já ouviu a frase de quem não sabe o que fazer faz administração? Não colou comigo. Eu tentei várias coisas e eu fui orar e disse, Deus, por que não está dando certo? Por que eu não consigo continuar? O Senhor disse, porque tu não me perguntou nada. Tu não orou. Hoje eu faço pedagogia. Porque eu orei ao Senhor e disse, Deus, o que eu faço? O que caminho eu tomo? Aonde eu estudo? E Deus me deu um norte, me deu uma direção. Todas as vezes que o povo de Israel não consultou o Senhor se devia ir para a guerra, eles perderam batalha. Todas as vezes que Deus dizia não sobe, eles subiam e ainda levavam
Aliança, achava que levar a Arca da Aliança está tudo bem. Deus dizendo, não sobe, não vão para a guerra. Lá vem os levitas trazendo a Arca da Aliança, está tudo bem, a Arca da Aliança está aqui, a presença do Senhor está aqui, nós vamos vencer. Resultado disso, muitas mortes, a Arca da Aliança roubada, sitiaram. E aí eles choram por quê? Pelas mortes dos seus entes queridos? Não, mas porque Icabode foi-se a glória de Israel, porque a presença de Deus, que era a arca, simbolizava a arca, havia ido embora. Tem gente perdendo, meu pastor, a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. Tem gente que não ouve, o Espírito Santo está bradando e está dizendo, não vai por ali, pega outro caminho, toma outra direção, toma outra atitude. Aí vai lá o poderosozão, não, eu que decido, eu que faço, eu que aconteço. Deus olha e diz, não, homem, eu tenho uma direção para a tua casa, uma direção para a tua família. Ouça, meus irmãos, o desejo de Deus para a tua casa, para a tua família, é que você seja abençoado, seja próspero, financeiramente, espiritualmente, que ouça a voz do Senhor. O desejo de Deus é abençoar a tua casa. Eu lembro que eu orava e eu chorava e eu dizia, Deus, eu não tenho paternidade nenhuma aqui. Deus falava comigo e dizia, na terra não tem, mas no céu tem uma paternidade que não pode ser tirada, arrancada, mudada. Eu sou teu pai. Quando ele dizia, eu sou teu pai, ele estava dizendo, eu te sustento. Faltou papai na terra, tem papai no céu. Não tem nome na certidão na terra, mas tem nome escrito no livro da vida. O mais importante é isso, está tudo certo. Ei, recebe essa palavra. O desejo de Deus para a tua casa é te abençoar, é fazer com que você cresça, é fazer com que você prospere, é fazer com que você seja abençoado. Mas deixa eu te dizer, no tempo da crise faz o quê? Firma o pé, não abandona, não sai, não muda. Quantas crises você já passou? Lembra aí, faz uma retrospectiva. Quantas dores. Eu tinha trauma, hoje eu tenho testemunho. Quantos testemunhos você tem aí para contar? Você tem aí no teu coração, gravado na tua alma, o que Deus fez por ti. O que Deus fez pela tua casa, a provisão que Deus mandou sobre a tua vida. Quando você nem esperava, Deus levantou alguém para te abençoar. Eu lembro quando eu casei, pastor. Não tivemos ajuda. E eu lembro que no dia que eu casei, Porto Alegre quase foi mudado de lugar. Pode pesquisar aí, 16 de junho de 2023. Uma tempestade tomou conta da cidade. Faltou luz no salão que eu ia casar e no salão que eu ia me arrumar e também na minha casa. Era 2h do dia do meu casamento e eu estava sentada no sofá pensando, hoje eu vou casar, né? Não tinha nem o vestido ainda ali. Tinha que buscar o vestido, mas não tinha nem sinal de telefone porque a tempestade tinha tomado conta da cidade. E nós preocupadíssimos, porque como nós íamos pagar a comilança, como nós íamos terminar de quitar o salão, como nós íamos terminar de quitar o vestido, a moça do vestido olhou para mim e disse, Paola, é 2.800 o teu vestido segundo aluguel. Aí ela me olhou mais de perto e disse, tu é Paola? Eu disse, sou. Tu morava no Morro Tal? Eu disse, sim. Te conheço desde pequenininha, paga depois. E outra, vou fazer um desconto para ti. De 2.800 vai para 1.500. Eu disse, oh, glória, Deus já começou a trabalhar. Os docinhos do casamento que eu precisava pagar, minha colega disse, paga não, eu te conheço faz tempo, eu sei das tuas dificuldades, não precisa pagar, é presente meu para o casamento. E Deus foi começando a dar providência da onde não tinha, não sei da onde nós tiramos, mas teve até lua de mel em Gramado. Só que depois da lua de mel em Gramado, a gente tinha que saber como chegar lá, porque a gente não tinha condução. Deus levantou um casal de padrinho nosso e diz, vocês vão ir? Vamos. Esse final de semana é. Vocês têm gasolina? Não temos, mas vamos tirar no sapatinho. Aí eles pegam o meu carro, vai com o meu carro. Eu disse, oh, Deus já proveu até a condução. Então, meus irmãos, não importa o momento que tu esteja passando, Deus é um Deus de provisão e não se preocupe no momento oportuno.
A graça de Deus vai se estender sobre a tua casa, teu casamento, tua família, e vai se estender sobre as tuas necessidades. Deus é um Deus que sustenta os seus servos. Se coloque em pé. Eu falo muito, eu trago muita informação, eu sou gaúcha, eu falo... Oh, glória a Deus. Deixa eu te dizer mais uma coisa, meus irmãos. Deus transbordou meu coração, me lembrando e me alegrando do que eu vivi, da onde Ele me tirou. E Deus disse para mim, lembra quando tu fazia isso aqui, ó. Preste atenção no que eu vou fazer. Tia, tem alguma coisa para me dar que não tem nada lá em casa? Eu batia na porta das pessoas e nos apartamentos, que ainda tinha aqueles numerozinhos, apartamento antigo, não sei se hoje ainda tem. Tocava lá. E eu dizia, tia, tem alguma coisa para dar para nós comer? Lá em casa não tem nada. Foi de lá que Deus me tirou. Passava fome. Mas foi de lá que Deus me tirou. Necessidade dentro de casa, mas foi de lá que Deus me tirou. Não tinha família estruturada, mas quando Deus me arrancou de dentro da minha casa com 14 anos, Deus me deu um pai, Deus me deu uma mãe e 2 irmãos. Me instruíram na oração. Me levavam para o círculo de oração e diziam, agora tu vai orar, vamos fazer campanha de oração em casa, vamos fazer jejum. E lá eu aprendi o que é o valor da oração. Minha mãe até hoje diz... Depois que a Paola começou a orar e aprendeu a orar, tudo ela queria orar. Eu fui com 14 anos para dentro da casa de um casal que eu não conhecia, cheio de marcas na vida. Mas Deus começou a trabalhar ali. Eu chorava, eu ria e Deus começou a trabalhar e disse, nem tudo está perdido. Tem uma palavra sobre você, deixa eu te dizer. Nem tudo está perdido, tem uma palavra sobre você. Tem uma palavra sobre a tua vida. Tem uma palavra sobre a tua casa, nem tudo está perdido. Um dia Deus prometeu alguma coisa para você, um dia Deus falou com você. Talvez alguém tenha orado por você e você está aqui, é fruto de oração. Talvez alguém investiu na tua vida e você está aqui porque alguém precisou investir em você. Mas sabe alguém que investiu em você mesmo, você não dando fruto nenhum na época? A Paola não dava fruto nenhum, a não ser o da rebeldia. Mas Jesus foi lá e estendeu a mão e disse, não, vai ser pregadora. Nem sabia o que era ser pregadora, curso de teologia, então nem fala. Mas Deus foi desenvolvendo. E eu digo para o Senhor, obrigado Jesus por investir em mim quando eu ainda não dava fruto nenhum para o teu reino. Quando Deus escolheu você, você ainda era um perdido, não dava fruto nenhum para o reino. Mas Ele olhou para você e disse, eu te quero, eu quero tu na minha obra. Eu quero você congregando lá na mina do mato. Eu te quero como obreiro da minha casa. Eu te quero como levita da minha casa. Vai fazer parte do grupo dos jovens, vai fazer parte do grupo dos adolescentes. Mas a história da minha família não é uma das melhores. Deixa eu te dizer, eu já vou repetir aqui. A história da tua família lá atrás não é a tua história. Deus colocou sobre você algo valioso. Deus investiu em você. O céu investiu na tua vida. O céu investiu em você. Tem alguma coisa valiosa dentro de ti. Às vezes você pode até dizer, mas não sei cantar, não sei pregar, não sei orar, não sei isso, não sei aquilo. Deus está dizendo, mas tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa aí que o céu deseja usar. Tem algo valioso dentro de você que o céu investiu e colocou. Você às vezes pode dizer, eu não entendo qual é o meu chamado e para o que Deus me escolheu. Busca de Deus saber o que Ele tem para você. Deus é um Deus de investimento. Mas irmã, tu não sabe qual é a minha dificuldade, qual é a minha dor, qual é a minha luta. Mas Deus sabe e me trouxe aqui para te dizer, não importa o que tu está passando.
importa que eu estou aqui. E vim aqui só para te dizer: o céu investiu em você quando você ainda não dava fruto. É hora de você acordar e ver que tem algo muito valioso dentro de você que não merece ficar parado, deixado de lado. A decisão do céu para você essa noite é essa: escolhi ela, escolhi ele. Aí tem dois divisores de água, tem dois pensamentos que permeiam a mente. A grande maioria das vezes é esse: sou muito novo, o que eu vou fazer? Ou já tenho muita idade, meu tempo passou. Eu vi isso do meu pai esses dias. Quase atravessei Santa Catarina e parei lá em Porto Alegre para falar com ele. Porque quando o céu coloca algo dentro de você, isso não envelhece. As tuas forças do lado de fora podem até se perder, como disse Paulo, o homem exterior se corrompe. Quando ele está falando isso, ele está falando da matéria. Nós envelhecemos, perdemos as forças. Às vezes não queremos mais caminhar ou não conseguimos mais. Mas ele também vai trazer uma palavra de ânimo, dizendo: mas o interior contudo se renova dia após dia. Eu quero orar com você, posso, pastor, por gentileza? Eu quero orar pela tua vida. Eu faço isso a grande maioria das vezes, e eu quero fazer isso aqui. Se você está do lado de um irmão, os irmãos com irmãos e as irmãs com as irmãs, abraça aí. Hoje é culto da família, nós somos uma família da fé, a maior instituição. Abraça o esposo com a esposa, é culto familiar. Abraça os filhos, faz os seus filhos saber que você está presente, que você está presente para ele, que qualquer decisão que você tomar vai ser para a segurança dele. Dá sustento para o teu filho caminhar. Abraça. Eu vou orar rapidão para os irmãos louvarem aqui. Fecha os teus olhos aí. Fico com essa palavra que Deus ministrou ao meu coração e eu ministrei aos vossos. Que Deus é um Deus de providência. Não precisa sair do lugar onde Deus te colocou. Não precisa. Se é no olho do furacão, a vontade de Deus é que você esteja no olho do furacão, esteja lá, porque a vontade de Deus é perfeita. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós estamos diante do Senhor como igreja tua, Deus, eleita pelo Senhor, escolhida por ti. Nós ministramos aqui, Senhor, aquilo que o Senhor nos confiou essa noite. Falamos aqui a respeito do reino, Senhor eterno, e aqui estão os teus servos. Eu oro, Senhor, pelas famílias que aqui estão reunidas. Filhas, filhos, pais e mães, Senhor eterno. O inimigo da nossa alma tem investido pesado contra esta instituição que o Senhor estabeleceu ainda no princípio. Mas o Senhor é Deus sobre a nossa casa. O Senhor é Deus sobre a vida dos filhos. O Senhor é Deus sobre a vida dos pais. A nossa casa está diante de Ti, na direção do Senhor. A nossa vida está na direção do Senhor. Faz o que Te apraz, Senhor. Faz a Tua vontade, Senhor. Ministra a bênção sobre os lares aqui, Jesus. Oh, glória a Deus. Ministra a bênção sobre os lares aqui, Jesus. Com gemidos que palavras não podem explicar, eu elevo ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que
mais convites aqui, meus irmãos. Se não tem ninguém, eu já entrego o microfone a quem é de direito. Alguém aqui deseja aceitar Jesus como único e suficiente Salvador? A mão lá no terceiro andar para que eu possa ver. Alguém aqui está de férias, famoso afastado, desviado, que deseja voltar para o reino, lembrou que tem algo precioso investido dentro de si e diz: não, eu vou porque eu quero que isso sirva de valor para o reino. Tem alguém? Mãozinha lá no terceiro andar. Não tem ninguém? Estamos todos trabalhando para o reino. Glória a Deus por isso. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade, meus irmãos. Amém? Pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é melhor confiar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas nos olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Saúdo a todos essa noite com a paz do Senhor. Que Deus continue usando a irmã Paola, a dupla, que louvar a Deus nessa noite. E com certeza que essa cidade vai ser abençoada por essas palavras maravilhosas, por esses louvores. Que Deus continue abençoando o ministério de vocês. Também está conosco nessa noite o irmão Everton e a Kelly, que é sobrinho do nosso presbítero irmão Eduardo. Sejam bem-vindos nessa noite. Deus abençoe a vida de vocês. Também o Juliano, que aceitou a Jesus quinta-feira também. Seja bem-vindo nessa noite também. Nesse momento nós já vamos dar a bênção apostólica. Você que ouviu essa palavra nessa noite, quem sabe você viveu também essa situação que a jovem Paola viveu. Mas Deus é fiel na promessa que Deus fez a escolha. Você que está aqui nessa noite, coloca a tua fé em ação e você vai viver grandes milagres. Essa moça, serva do Senhor, não imaginaria que ela viria para Criciúma. Mas quando há um propósito de Deus, Deus muda a situação, Deus cria a situação para nos abençoar. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, às vezes Deus tem falado, tem usado os nossos pregadores de fora. Nessa noite Ele usou essa moça hoje que não conhece nenhum de vocês, para reforçar aquilo que muitas vezes Deus tem usado o pastor da igreja, os obreiros. Continue buscando o Senhor. Você pai, você mãe, você filho, filha, e você um dia vai ter também canal de bênção aqui nessa igreja, para Deus continuar usando a vida de vocês. Levanta a sua mão nesse momento. Oração. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Todos dizem amém. Semana abençoada a todos vocês. Que Deus abençoe a todos vocês.